olá você aí de casa! Hoje temos mais um Dicas da Netflix e hoje eu vou falar de 3 coisas que têm relação com relacionamento. Eu fiz uma certa curadoria de umas produções que falam de relacionamento de 3 formas completamente diferentes. E o filme de hoje é um queridíssimo do meu coração, que é o filme Questão de Tempo, de 2013, que é a coisa mais fofa do mundo. E esse filme não fala de relacionamento só relacionamento amoroso, também fala de relacionamento entre pai e filho, entre irmãos, uma coisa de família e uma coisa de amor também. E depois um amor não só com o pai dele, mas ele também vai virar pai e esse tipo de coisa assim. Esse é um filme britânico que tem o Domhnall Gleeson, a Margot Robbie e a Rachel McAdams. O Domhnall Gleeson interpreta o Tim, que é um daqueles caras românticos incontroláveis, que busca o amor perfeito e tá procurando aquela namorada desde sempre, desde a vida dele inteira. E quando ele faz 21 anos, o pai dele chega pra ele com uma bela notícia de que os homens da família têm o poder de viajar no tempo. The men in the family can travel in time. This is such a weird job. É só entrar num lugar escuro, fazer uma força assim, e aí eles viajam no tempo pra onde eles quiserem. Claro que no tempo que eles viveram. Não tipo voltar nos tempos lá tipo o Egito, sei lá, não. Voltar dentro do tempo que é a própria vida dele. Aí ele se apaixona pela Margot Robbie, ela tá cagando pra ele porque ela tá com o Leonardo DiCaprio. Não, mentira, no outro filme. Vou misturando os filmes. O negócio é que ele sempre tá buscando um amor, até um dia que ele conhece uma menina num restaurante que parece muito legal. Espero que esse restaurante exista mesmo, que é um restaurante que é completamente escuro. Os garçons que atendem lá são deficientes visuais, então por isso que eles não têm dificuldade, né, em trabalhar no escuro. E aí você fica naquele ambiente escuro comendo e tal. Parece muito interessante você comer as coisas sem ver direito, né, porque a gente é muito visual, né, com a comida e tudo. Então achei bem interessante. E aí nesse restaurante, ele tá lá no escuro e ele conhece essa menina no escuro e começa a conversar com ela e tal, e ela é a Rachel McAdams. Mas coisas acontecem que ele precisa voltar no tempo pra arrumar uma coisa, só que quando ele volta no tempo pra arrumar uma coisa, ele não conhece mais a Rachel McAdams. E aí eu acho que é nesse momento que começa o segundo ato, assim, que a história engata, que é quando ele percebe que voltar no tempo pode ajudar ou não a vida dele, pode mudar as coisas pro bem ou pro mal. E aí ele fica o filme inteiro tentando aprender como lidar com essa volta no tempo, se ele precisa fazer isso, se não precisa, como ele vai fazer isso, e esse tipo de coisa. O filme é muito fofo, ele mostra várias fases da vida do personagem e dos outros familiares dele. É uma coisa, assim, super sentimental, os figurinos são super lindos, coisas bem coloridas, vivas. Os figurinos têm um toque muito especial, assim, fica de olho que vocês vão ver. Tem uma montagem de tempo que eu achei maravilhosa, que é no metrô. Então a câmera tá parada no metrô e aí acontecem várias cenas ali no metrô que você vai vendo que o tempo tá passando até finalmente eles saírem do metrô, e aí a gente percebe que passou algum tempo. Eu já vi esse filme umas 3 vezes e eu continuo amando, continuo chorando igual uma louca no final. É muito lindo mesmo. Mesmo se você já viu, recomendo assistir de novo com esse olhar pra montagem, com um olhar pro figurino, que é muito bonito. E muita gente comentou que esse filme tem umas falhas na viagem no tempo, porque, né, estamos falando de viagem no tempo, e aí quando você volta acontece aquele efeito borboleta, blá blá blá. E o filme tem algumas coisinhas assim que você pode se questionar, mas eu acho que você tem que ser muito nerd, muito cri-cri pra ficar questionando isso. Eu mesma assisti ao filme tranquila, curti, não fiquei, nossa, mas então ele viajou dia tal, quer dizer que... Não fiquei fazendo conta, sabe? O filme não é sobre isso. O filme é sobre relacionamento, sobre família, sobre amor. E pra mim a viagem no tempo é só uma forma deles contarem essa história, entendeu? A dica número 2 de hoje, que seria um documentário, não vai ser um documentário propriamente dito, porque eu vou falar dos stand-ups do Louis C.K., que são de certa forma documentário, né, porque é um negócio lá que eles vão e filmam, mas enfim, vocês entenderam, é um negócio da vida real. Na Netflix hoje tem 3 stand-ups do Louis C.K., eu recomendo você ver todos, porque ele realmente é maravilhoso, mas já vou avisar logo de cara. O Louis C.K. trata algumas coisas de forma polêmica, muitas vezes retrata as coisas com uma visão politicamente incorreta, né? É o que é denominado humor negro, né? E ele chegou numa fase da vida dele agora que ele tá falando muito sobre as crianças, sobre como é ser pai e tal. Ele sempre trabalha com esse tema, assim, só que cada vez ele fala de um assunto diferente. Ele gosta muito de trazer coisas da vida dele real, como umas histórias que aconteceram com ele, só que aí ele pega aquela história e dá pra você notar, né, que ele exagera e que ele cria coisas em cima e tal, e as histórias ficam muito legais. Recomendo muito a história do José the Puss, que é um menino que ele odeia, que é um menino que faz bullying com as
outras crianças e tal. E aliás, isso é outra coisa interessante sobre o Louis C.K., que ele fala de coisas que são às vezes politicamente incorretas, ou ele fala aquelas verdades mórbidas que são difíceis de ouvir, esse tipo de coisa, mas ele faz tudo isso sem ser preconceituoso, racista, homofóbico ou qualquer coisa do tipo. Ele me parece um cara assim super, sei lá a palavra, evoluído, pra frente, sabe? Ele não tem pensamentos retrógrados nem nada, mas ele é tão pra frente que ele faz piadas com certas coisas que pra algumas pessoas são ofensivas, claro, porque o humor é assim, de vez em quando acaba esbarrando e ofendendo alguém, mas eu quero deixar muito claro isso, que ele faz um humor que não é pra ficar ofendendo pessoa, ele não fica falando palavrão e falando de peido, sabe? Ele fala de coisas reais e problemas reais de uma forma um pouco mais exagerada. Por exemplo, tem um desses stand-ups que ele comenta que as crianças são as únicas pessoas que a gente tá liberado pra bater, que hoje em dia nem tanto, né? Se um pai bate na criança na rua, todo mundo já fica olhando. Mas enfim, a gente sabe que antigamente, né, a gente apanhava muito, nossos pais apanharam muito das nossas vós e tudo mais. Mas enfim, ele faz uma zoeira com isso, né? Por que a gente é liberado pra bater em crianças, que são as pessoas mais indefesas e mais confiam em você do mundo, sabe? Ele faz uma zoeira, por exemplo, com os pais que ficam reclamando que os filhos só ficam no videogame, não sei o que lá. Claro, você que comprou um videogame pra ele, seu idiota. Eu gosto que os textos dele sempre tem uma vertente parecida, assim, tipo, a série que ele fez que chama Louie também, que é maravilhosa, eu acho que também tem na Netflix. Ele sempre trata de alguns temas um pouco parecidos, mas sempre com novidade, sabe? Ele não fica repetindo história nem nada do tipo. Então eu recomendo vocês assistirem a esses 3 stand-ups que são maravilhosos. Eu amo o Louis C.K. de paixão, sério, muito, adoro ele. Então, nossa primeira dica de hoje falava de relacionamento em família, de amor, uma coisa bem fofa. O segundo, né, que é o Louis C.K., fala de relacionamentos também, mas ele fala de relacionamentos com os filhos, com outros pais, relacionamento afetivo mesmo, de mulher com homem, de homem com homem e tudo mais. E a última dica de hoje é a série que se chama The Affair. Eu já comentei dela lá no canal da Natália Kreuzer, mas como eu não tinha falado aqui no canal, eu acho que vale a pena repetir, que The Affair tem 2 temporadas, ainda só tem uma na Netflix na data de hoje. Espero que eles coloquem a segunda temporada em breve, porque as 2 são muito legais. Na primeira temporada, a história é a seguinte. Um cara que é casado e pai de 3 filhos conhece uma mulher que trabalha como garçonete numa cidadezinha do interior, que ele tá lá passando férias, e eles dois começam a ter um caso, começam a se apaixonar, e o detalhe é que ela também é casada. E The Affair, né, essa palavra em inglês significa o caso, que é uma coisa entre os amantes, né, o casinho que os amantes têm entre si. E a história deles é muito legal. Eles vão se envolvendo, e aí eles vão passando alguns perigos, e aí eles vão passando problemas entre si e também com seus cônjuges. Então a série fala de relacionamento mesmo amoroso e dos problemas, e esse lance de ter um caso extraconjugal, como que isso afeta a vida do casal, como isso afeta a vida da própria pessoa, né? Ela fica paranoica e tudo mais. Mas o mais interessante de The Affair pra mim é a narrativa, é a forma que a história é contada pra gente. Que a história é sempre contada da perspectiva ou do Noah ou da Allison, que eles dois são os que estão tendo o caso, né? Só que o interessante é que a perspectiva de cada um é diferente. Quando a gente vai ver a história contada pelo Noah, ele conta de um jeito. Ele conta como se a Allison estivesse toda sensualizando pra ele. Quando a Allison vai contar a história, ela conta que ela tava lá de boa e o Noah chegou querendo alguma coisa com ela. E ao longo desses 3 primeiros episódios, a gente descobre que alguém morreu e que eles estão dando um depoimento pra polícia. E por isso que cada um tá contando a sua versão da história. E a partir daí começa a rolar esse suspense, né? Quem matou essa pessoa? Quem é essa pessoa que morreu? E esse lance de cada um deles ter uma visão diferente sobre a mesma história. Isso é muito louco. E aí na segunda temporada, que infelizmente ainda não tem na Netflix, mas eu espero que tenha, até vocês acabarem de assistir vai ter, se Deus quiser. A segunda temporada já tem 4 perspectivas. Tem a perspectiva dos dois que tiveram um caso e dos maridos, do marido e da esposa deles dois. E eu gostei muito da segunda temporada, assim. Teve um amigo meu que me falou, The Affair começa bem, mas depois dá uma caída e tal. E eu discordo. Eu acho que sim, os 3 ou 4 primeiros episódios da primeira temporada são muito bem feitos, são bem artísticos, assim, são bem bonitos, uma fotografia interessante. A história é contada de uma forma, assim, bem calma, bem bonita. Você entra mesmo na cabeça de cada um deles, assim. Depois desses 4 primeiros episódios, eu achei que teve alguns episódios ali que deram uma enrolada, assim, mas depois pegou o ritmo de novo e aí eu acho que nunca mais parou. E aí eu também já fiquei viciada. Uma coisa legal é que a Maura Tierney, que faz a esposa desse cara que tá traindo, ela foi indicada ao Emmy por esse papel, como atriz coadjuvante. Infelizmente ela não ganhou, mas ela tava lá indicada. Então, pô, a série foi reconhecida no Emmy, que é o prêmio das séries mais incrível,
né, que vocês aqui que me acompanham já sabem. E outra coisa que eu gosto em The Affair é que a série não tem muito medo de mostrar peitinho ou de mostrar a gente transando, sabe? E não de uma forma pejorativa ou uma forma que tipo, vamos ver peitos, aquela coisa assim. Não, sempre de uma forma bem poética, bem bonita, assim. Eu acho que o criador da série realmente tem uma vibe mais artística, ele curte, assim, fazer umas coisas bonitas, diferentes, falar de amor e romance e tudo mais. Então eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Coloca aí nos comentários se você já viu, se você não viu, se você vai ver. Não deixe de compartilhar o vídeo com seus amigos, que me ajuda muito. Curte o vídeo, assina o canal. Um beijo, tchau!